Começando mais um vídeo aqui hoje, um momento diferente aqui, conhecendo um pouco Atibaia, recebendo meus amigos aqui da SMA. Começar a dar oi aqui pro Henrique. E aí, Tudo bem, Ricardo? Bem? Tudo bem. Obrigado por ter vindo, Rodrigo. Tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo certo? Beleza. Maravilha. Bom, tem muita coisa pra gente bater papo aqui. Primeiro, valeu por ter vindo aqui em Atibaia, conhecer a minha cidade aqui e a gente colocar o assunto em dia, né? Exato. Já tinha vindo pra cá? Já conheço a cidade muito boa. O Rodrigo Clima também excelente. já, né, Rodrigo? Também. A gente vim aqui há muitos anos atrás, né? Quando era adolescente, mas a cidade está muito bonita, gostei. Tá muito legal, muito legal. E a gente tá falando, né, nos bastidores aqui que entrar em São Paulo é sempre um desafio, né? É melhor quando a gente vem pros interiores, que a gente consegue andar mais fluido aqui nas estradas. Não, a qualidade de vida é outra, né? É muito bacana. Ricardo, obrigado pelo convite, mais uma vez aqui, conversando com a Energy Channel. É um prazer conversar com vocês e falar um pouco sobre o mercado de armazenamento de energia e contribuir um pouco com esse assunto que está no momento agora, principalmente que está vindo o LR Cap, um movimento aí, um leilão que vai movimentar muito investimento nos próximos meses. Com toda certeza, a gente vai falar disso aqui com bastante profundidade aqui para trazer muita novidade para vocês. Henrique, agora então você se apresenta para a câmera, fala um pouquinho sobre você na SMA. Bom, muita gente já te conhece, porque você já tem uma jornada dentro da SMA, né? Conta pra gente. Isso, eu já estou na SMA há 5 anos, né? No mercado solar há mais de 10 anos, no setor de energia. E sou responsável pela área comercial da SMA aqui no Brasil. Bacana, então tem muito trabalho pela frente aí, hein? Exatamente, e com as oportunidades agora de armazenamento. Tá, então falando assim, hoje quando a gente olha para as questões de estabilidade sistêmica, quando a gente olha para a questão de grid forming, né, muita gente ainda desconhece sistemas, né? Quando a gente começou lá atrás do solar, não falava nisso, né? A gente nem falava o que é uma estabilidade de rede, o que é um grid inteligente, por que isso? Então, vou começar com essa pergunta aqui, por que isso é importante? Bom, o Brasil vive um momento agora que ele tem excesso de geração renovável no Brasil, tem uma característica muito específica, né? São longas linhas de transmissão que trazem a energia da geração para a distribuição, para o seu grande centro de consumo. Isso tem gerado uma instabilidade muito grande no sistema elétrico e isso é um problema crítico que está tendo no país. E aí agora, recentemente, com a questão da ANEEL, tendo a regulação também do mercado de armazenamento, a própria Operador Nacional do Sistema Elétrico tem trabalhado com relação a requisitos de armazenamento e colocado requisitos técnicos para trazer estabilidade na rede, chamada grid forming. Então o grid forming vem aí para formar uma rede, trazer tensão, corrente, inércia para o sistema, para trazer mais estabilidade para o sistema de transmissão do Brasil. O Henrique, eu acho que pode contribuir um pouco mais sobre isso, porque ele é um especialista nisso. Fala pra gente, Henrique, porque assim, quando a gente fala de formação de rede, né, a gente olha assim, existe 2 estágios, aí existe a formação de rede da grande rede, e também a gente pode falar assim, e a formação de pequenas redes? Isso que eu iria comentar, que você fez o paralelo que antes não se falava, né, de grid forming, mas até existia o grid forming para, por exemplo, micro-redes, sistemas off-grid, né, uma eletrificação de uma ilha, por exemplo. Mas é um grid forming diferente. Então a gente brinca que tem grid forming e grid forming, né? São dois conceitos, é um termo abrangente. E por isso que hoje a gente gosta de dizer estabilidade do grid, estabilidade da rede. Porque é o grid forming capaz de contribuir para a rede de transmissão de um sistema elétrico de potência, para a rede básica do sistema elétrico. A rede tradicional. As linhas de transmissão, tudo contribuir com esses requisitos de inércia, de controle de frequência, nível de tensão, né, que são parâmetros que começam a ficar críticos a partir da inserção grande das renováveis no sistema. Ou seja, né, até um certo ponto não se falava porque não tinha peso essa inserção. E não tinha tecnologia ainda. E não tinha tecnologia. Porque se você pegar há 4, 5 anos atrás, os inversores que eram grid forming, eles não faziam todas essas funções. A SMA trabalhava com inversores grid forming desde o início dos anos 2000, por exemplo. Mas era um sistema diferente.
Agora é um sistema capaz de prover essa estabilidade para o sistema de potência, né, do país. E nessa linha o Brasil está acompanhando uma tendência mundial, né? Porque assim, outras regiões como a Austrália, Estados Unidos já implementaram no Grid Code esse requisito de grid forming. Então o Brasil está começando a trabalhar nisso e deve implementar agora no próximo leilão, que vai ser lançado em breve com os requisitos da ONS solicitando isso. Quando a gente fala do Grid Code, vocês estão contribuindo de alguma maneira com os setores responsáveis para falar como isso pode ser feito de uma maneira mais eficiente com a experiência que a gente tem lá fora, né? Que vocês têm lá fora. Bom ponto. Assim, a SMA tem participação dos maiores projetos de estabilidade de rede no mundo. Um deles chamado Black Hillock, na Inglaterra. Então nós temos contribuído, desde com as consultas públicas do Operador Nacional do Sistema Elétrico, né? Contribuindo com características e exemplos de projetos com base nesse know-how que a SMA tem de 40 anos no segmento, trabalhando com eletrônica de potência e conversão de potência. Henrique, qual é a diferença quando a gente fala de soluções tradicionais, que é grid following, e grid forming, no contexto do SIM brasileiro? O grid following é o seguidor da rede, né? Então é um inversor que, na verdade, ele depende dos parâmetros da rede, da frequência, da tensão. Senão ele desarma. Senão ele desliga. Inclusive para os sistemas fotovoltaicos normais, comerciais, até uma norma ele se desconectar. Sim. Mas ele precisa manter uma certa conexão dentro de um patamar ali, né? As variáveis, né? Porque senão ele se desarmava. Que são estabelecidas lá pelos códigos de rede. O grid forming, na verdade, ele passa a atuar ativamente para o sistema. Então, ele gera a tensão, ele trabalha como uma fonte de tensão para proporcionar essa estabilidade da rede. Tá? Então, o grid forming, inclusive, há poucos inversores no mercado que efetivamente trabalham dessa forma, que eles não correm o risco de, numa falha do sistema, como foi aquele blackout de agosto de 23, tudo, sair fora, né? O objetivo agora de usar os sistemas de BESS, de armazenamento, é usar essa tecnologia para prover mais estabilidade. Justamente para fazer o contrário, né? Fazer o contrário. Ao invés de desconectar, que daí, naquela situação das renováveis, houve uma desconexão em cadeia, né, no sistema, daí prejudicando o sistema. Na verdade, houve uma falha, os inversores entram provendo potência para compensar aquela falha e o sistema se manter mais estável ou se recuperar mais rapidamente. Muito legal, né? Quando a gente olha e começa a imaginar o cenário. Pô, eu lembrei de algumas coisas aqui no passado, quando a gente foi ver os inversores da SMA lá na USP, funcionando há mais de anos ali, operando. Aí você fala, olha como a tecnologia vai evoluindo para você já dar um toque a mais que a gente não falava na questão da rede, né? A rede era, a rede tá aí, tá certo, tá tudo certo. Não, a rede ela tá aí há muitos anos dessa forma, mas não é a rede que vai vir por aí. Isso mesmo. Esse não é o único requisito para trazer estabilidade para a rede de transmissão. Tem outras tecnologias, né? Você tem, por exemplo, usina reversível, você tem compensadores síncronos, mas o BESS vem com uma tecnologia nova. E a grande vantagem do BESS, nós falamos que é um grande canivete suíço. Por quê? Porque além de prover essas funções de estabilidade da rede, ele permite outros tipos de receitas. Vão permitir as transmissoras ou as geradoras terem outras fontes de receitas com essas funcionalidades extras, que é uma característica do modelo de negócio para quem vai investir em BESS, por exemplo, nesse cenário. Controlar o fluxo, quando a energia sai, quando ela entra no BESS, isso é interessante também, vai aparecer uma série de opções que já se usa em outros mercados. Isso aí. Quando a gente fala projetos acima de 30 MW, eles começam a ter uma questão técnica, uma exigência maior, mais rigorosa. E como a SMA está estruturando esse perfil de demanda, quando a gente fala de projetos acima de 30 MW? Olha, os projetos maiores que são conectados na rede básica, que é regulada pelo ONS, né, há uma série de requisitos, né, para prover da forma que o sistema deve funcionar, né, isso tudo que a gente está falando, para garantir a estabilidade da rede, que sistemas menores, de inversores de menor potência,
não são capazes de realizar, né? Então é muito diferente uma solução de BESS para uma aplicação CNI, que a gente fala atrás do medidor, né, para a indústria, para o comércio, do que uma aplicação atrelada a uma subestação de transmissão, atrelada a uma geradora conectada na rede primária. Já tem que se pensar diferente, né? Tem que atender os requisitos todos do ONS, que são requisitos baseados também nos requisitos que os operadores de outros países usam, no Reino Unido, Austrália. O ONS olhou o que estava sendo feito nos outros países, está revisando, né? Então não está 100% isso ainda. Já houve uma consulta pública a respeito, onde a gente contribuiu, como a gente falou no início da conversa, né? A gente vem contribuindo com o ONS, trazendo a nossa experiência nesses outros mercados, né? E são requisitos bastante restritivos, efetivamente. Então não é toda a tecnologia de inversor que é capaz de atender. Todo grid forming é igual ou não, Henrique? Nem todo grid forming é igual, que eu falei do grid forming e grid forming. Então tem que ser um sistema que efetivamente possa atender esses requisitos. Um sistema, por exemplo, que é uma questão que muda bastante nos sistemas maiores é o tempo de reação, de resposta. O ENS requer um tempo que o inversor vai responder àquele distúrbio da rede, uma variação de frequência muito grande e tudo. Tem que ter um tempo de resposta muito rápido, coisa de milissegundos. Então isso precisa ter uma tecnologia de controle e do inversor, do PCS, que garanta isso. Tá? Eu acho que esse é um bom ponto, Henrique, que você está falando aí. Vai vir um leilão LRCAP e muito se discute no leilão as baterias. É natural se discutir a bateria, porque 80% do CAPEX de investimentos são as baterias. Só que o que nós da SMA temos visto no mercado é o seguinte: as baterias desde janeiro de 2015 têm se mantido os preços muito estáveis, elas caíram muitos preços e ficaram muito estáveis. Então assim, praticamente beira uma commodity, mas é uma commodity parte importante da composição do CAPEX. Só que o ponto crítico de operação dos projetos de BESS, o ponto crítico para ter autorização para entrar numa rede, numa rede da rede primária, é o inversor com os requisitos de grid forming. Então isso não é um processo simples, é um processo até complicado. Muita gente tem dito que atende isso, mas efetivamente tem visto poucas empresas com projetos implementados. Isso é realmente novo no mercado. Então isso eu chamo como um ponto crítico para chamar para a atenção dos investidores com relação a seus projetos de BESS no segmento do Brasil, BESS ligado à geração, à transmissão, relacionados a esses projetos LRCAP ou algum outro projeto no segmento. Porque são investimentos altíssimos. Não existe pensar em um retrofit como a gente já viu no passado acontecer com o inversor. Não, e esse movimento é normal, assim, que numa fase inicial, quando os investidores estão se preparando para o leilão, pensar primeiro, vou ver o que mais representa no meu CAPEX, né? Vou tentar balizar o preço para eu ver se o negócio fecha ou não. Sim. Agora a gente já está numa fase, e a gente tem discutido isso com nossos clientes, de que, pera lá, tá bom, eu já sei que o negócio vai ser bom, eu vou aplicar para projetos nesse lugar, tudo mais. Nesse planejamento agora para o leilão, nos próximos meses, é muito importante que os nossos clientes olhem para qual PCS, qual inversor vai ser usado no projeto para minimizar esse risco do ONS, porque é um risco muito grande. Você assume um compromisso gigantesco. Altas penalizações, né? Penalizações, né? Que podem inviabilizar o negócio. Então a tecnologia faz diferença. A gente fala que tem que mudar o foco agora um pouco. Todo mundo já estudou bastante as baterias, a eficiência das baterias, a vida útil das baterias, as garantias que precisam ser dadas para as baterias. Mas pouco se vem falando dos inversores nos projetos. Sim. Então agora se faz necessário essa abordagem, mudar o foco para os inversores. Exato, porque, de novo, né? A gente fala das baterias, ok, fez todos os estudos, aí chega no inversor, a gente fala, será que ele está cumprindo todos os requisitos?
Isso. E se eu fizer a escolha errada da tecnologia? Será que em algum momento isso vai impactar completamente o meu investimento? E as respostas geralmente caminham para um sim, né? Quando a gente fala do Power Plant Manager, o que é o PPM, né? E como isso é uma peça-chave? O PPM é o nosso controlador da planta, né? Então a gente chama de Power Plant Manager. Tá? Quando a gente estava falando da importância desses requisitos, não adianta olhar só o inversor também, tem que olhar o controle dessa planta. Quem vai estar recebendo os comandos do ONS sobre carga, descarga, prover um determinado serviço ancilar, os tempos de resposta, dependem muito desse controle e desse controle integrado com o inversor. Isso é a gestão da energia? É a gestão do serviço de estabilidade de rede, né? Pode fazer a gestão da energia, mas no cenário, né, hoje do leilão de capacidade, além do despacho de potência de energia, o ONS requer que o sistema esteja pronto para fazer um controle de uma variação de frequência, né, o ROCOF, né, que é uma variação muito rápida de frequência, a questão da prover inércia, prover controle de nível de curto-circuito, com aqueles tempos de resposta muito curtos. Então, se você tiver um sistema de controle que não é eficiente, também não vai funcionar. Inclusive, na homologação, na aprovação da conexão pelo ONS, o investidor, o dono do projeto, precisa apresentar as simulações todas necessárias em software, né, para comprovar esse funcionamento. E essas simulações, elas englobam não só o inversor, mas o inversor com o controle. Tá? Então é muito importante isso. Isso aí, isso é interessante esse ponto aí, porque isso favorece uma arquitetura centralizada, onde você tem nós falamos que há duas topologias de rede com inversor. Uma que são os inversores conectados no próprio container de bateria, que é uma solução excelente, mas muito para trás do medidor, muito para soluções de CNI. Para projetos de LRCAP, ou projetos no sistema que vai conectar com o sistema primário, é mais interessante um sistema que você tem um inversor centralizado, porque isso te permite você ter independência nessa homologação, nessa certificação com a ONS. Caso tenha algum momento você tenha que trocar o inversor ou fazer um upgrade de bateria, você tem um sistema agnóstico e já homologado. Dificilmente você vai... É um complicador, por exemplo, ter um sistema que você troca o inversor, tem que homologar toda a sua planta novamente com a ONS, que é um processo de meses, né, de risco de ter autorização ou não. Então esse eu acho que é um ponto relevante aí. A nossa solução, ela provê essa independência das baterias, né? Então, uma vez o projeto homologado no ONS, se o investidor quiser até optar por um outro fabricante de baterias depois, ele pode. A gente já viu casos de clientes em outros países e tudo mais, que eles optam por já fechar o projeto para poder fazer o bid do leilão. Ele já meio que define os fornecedores de PCS do inversor e deixa para definir o fornecedor de baterias depois. Então, essa solução centralizada propicia isso. Você não fica amarrado o inversor às baterias. Porque tirar o foco de olhar para a bateria como Exato. o principal gargalo aí, né? Tudo bem que ela é o peso. E tem até uma questão financeira aí, a gente discutindo com uma consultoria importante do setor, tem até uma questão financeira estratégica, que ele pode já fazer o pré-contrato com o fornecedor de PCS, ele vai ter um desembolso só da parcela menor ali referente ao down payment do PCS e deixar a negociação da bateria mais para frente. Tá? Então até financeiramente... É uma arquitetura financeira. É interessante essa solução, até nesse ponto. E tecnicamente, se pegar, por exemplo, uma bateria, um projeto de bateria do ano passado, as baterias não tinham capacidade de 3 MB. Sim. Esse ano as baterias que estavam sendo projetadas, consideradas do projeto do ano passado, já estão obsoletas. Já não servem mais para projetos. As baterias são 6 megas ou mais do que isso. Ou mais, Então, é difícil num projeto de 10 anos você conseguir definir qual a bateria agora para a expansão e etc. Interessantíssimo, hein? Tá. Se a gente conversar daqui 6 meses, a conversa pode mudar completamente. Total. Tá muito rápida a evolução, viu? Mas aí tem um ponto importante.
A SMA tem uma equipe grande na China, Ricardo. Temos mais de quase umas 20 pessoas e cada uma com o Key Account conversando com cada fabricante de bateria. Porque assim, antes de lançar ou estar no desenvolvimento da bateria, a SMA já está em contato com os fabricantes, principais fabricantes, para fazer uma integração do inversor com a bateria, para quando ela estiver no mercado já estar apta e tendo a comunicação e funcionamento. Então a gente pode afirmar que a gente está saindo de um modelo passivo de usinas para um modelo onde ela passa a ser efetivamente contribuir para a formação da estabilidade da rede, porque ela é um ativo inteligente, ela passa a trabalhar isso com a rede de uma forma mais gerencial. É exatamente isso. É exatamente isso. E o cenário do leilão, inclusive, e na verdade o cenário da tecnologia de armazenamento, né? Ela abre também o segmento de armazenamento, ele não engloba só geradoras, ele engloba também transmissoras, porque os projetos podem efetivamente ser um ativo de transmissão. Então a gente prevê, né, que depois desse leilão de capacidade, ainda tem possibilidade de novos leilões para transmissão, leilões de serviços ancilares, como acontece na Europa. Então, assim, um leilão para prover inércia, um leilão para prover controle de frequência. São modelos Isso já acontece na Europa. Já acontece na Europa. A gente tem compartilhado esses modelos com as transmissoras. A gente encontrou a ABRAT, também a Associação das Transmissoras, discutindo esses modelos. E eles têm total interesse, né, de discutir isso, né, com o ONS, com o EPE, tudo para que isso também seja implantado no Brasil. Ou seja, o Grid Code já está considerando as funções ancilares. Agora tem que se pensar, tem um caminho longo aí para pensar como criar esse mercado. Basta somente ter o requisito. Tem que ter um mercado de remuneração, de como vai... Quais são os números? Os números com relação a isso. Agora, quando a gente fala do LRCAP-B, surge como um divisor de água para projetos de grande porte, como a SMA está posicionada para atender especificamente às exigências técnicas desse leilão? A SMA ela está presente no Brasil desde 2014. Né? Então hoje nós temos parceria com os fabricantes de bateria, nós temos capacidade de entregar uma solução completa ali dentro, temos uma equipe de engenharia para dimensionamento e gestão do projeto, temos uma equipe no Brasil para pós-venda com relação a isso e experiência com projetos que tragam estabilidade na rede de transmissão. Então a SMA está apta para poder contribuir aí com projetos, para quem busca projetos, um fornecedor com estabilidade, garantia técnica de funcionamento, a SMA está pronta para isso. Na prática, quais capacidades técnicas são determinantes hoje para que um projeto seja competitivo dentro do LRCAP-B? Olha, um ponto muito importante, eu diria que é o maior, é o atendimento a esses requisitos de conexão do ONS. Daí a SMA traz a segurança de já ter experiência nos outros mercados, que são os mercados onde o ONS olhou para estabelecer aqueles requisitos. Então a gente tem plena segurança de que a nossa solução vai entregar, atende aos requisitos. Então isso é uma questão muito importante do investidor avaliar se o seu fornecedor tem esse track record, tem essa experiência global. Outro ponto é tecnicamente em relação aos requisitos, mas uma coisa que também se olha bastante, a questão da vida útil, e daí de novo, tem sempre muito foco na vida útil da bateria, na depreciação da bateria, necessidade do augmentation, né, que é você repor essa capacidade de armazenamento das baterias conforme a bateria vai se depreciando. Mas eu não vejo discussão sobre inversor e vida útil do inversor. A SMA, com a experiência que a gente já teve, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente teve uma penetração de sistemas de projetos com armazenamento muito grande, tá? Nos últimos 2 anos. E a gente vivenciou uma necessidade da tecnologia suportar muitos ciclos de carga e descarga. Então a gente fala do ciclo de carga e descarga, quanto que a bateria aguenta, mas não se fala de quanto o inversor aguenta em termos de ciclo. Tá? Então isso é importante se olhar também.
a SMA ela provê uma garantia de vida útil de 19 mil ciclos. Isso dá para atender todos os cenários do leilão e ainda sobram 14 anos de cenário de leilão, então dá para aplicar para um outro leilão. Sobra ciclos para executar esses serviços ancilares, então é uma tecnologia pronta para o que vem depois do leilão, né? Então, porque vai ser feito um ativo que não necessariamente o investidor precisa pensar só nos 10 anos do contrato do leilão. Ele vai ter um ativo lá para 25, 30 anos. Tá? Então, essa é uma característica bastante importante. Prova de futuro, né? A prova de futuro. Isso muda na questão de negociar hoje em dia com os clientes? Como tem sido Não, isso? muda, mas assim, voltando só um ponto aí do Henrique, ele falou mais no aspecto técnico, né? No aspecto ainda de viabilidade de projetos de leilão, tem outros aspectos financeiros importantes. Hoje, por exemplo, no leilão do LRCAP, ele está prevendo um bônus de 10% para quem desenvolver projetos na zona chamada mais zona fraca do sistema elétrico. Isso está muito localizado no Nordeste. Acho que isso é um ponto a ser discutido mais, melhor, né? É um ponto a ser discutido, é um ponto importante que os investidores estão olhando, né? Onde localizar o projeto. E um outro ponto importante que eu acho na viabilização desses projetos de LRCAP é essa definição ou indefinição que está no momento com relação aos projetos de quanto de conteúdo, fabricação local de conteúdo vai ter um projeto de armazenamento de energia. Olhando para um ecossistema de armazenamento de energia, que eu acho difícil ter conteúdo local, mas há uma política meio direcionando para isso. Isso olhando para a característica técnica, você tem bateria tem todo um ecossistema chinês voltado para a fabricação de bateria, que é muito difícil no Brasil você fabricar, vai ser impossível, né? Então você poderia montar as baterias, mas acho que até não é o que poderia fazer, não tem nenhuma tecnologia que nós iremos fabricar, sim, ser simplesmente um montador. Você tem um inversor, que é uma tecnologia muito alta, e no Brasil ninguém fabrica inversor desse nível, então é importado também. Você tem os kits de média tensão, que é a conversão de potência, que é fornecer transformadores, e o cubículo de média tensão. É esse ponto ali que eu acho que dá para fabricar local, ser conteúdo local. O restante vai ser muito difícil ter conteúdo local para chegar nesse nível no Brasil, para ser um fabricante mesmo, desenvolver o sistema BES localmente. Perfeito. Tá bom? Que mensagem a SMA pode deixar então, para a gente fechar a nossa entrevista, para desenvolvedores, investidores que estão chegando aí, estão se preparando para o projeto? Ricardo, a SMA é uma empresa com referência global, com mais de 160 gigas de projetos em PV e mais de 40 gigas de projetos em armazenamento de energia ao redor do mundo. Tá? Então hoje, com essas referências que nós temos, essa expertise que nós temos total capacidade para poder atender o mercado brasileiro, principalmente para quem busca confiabilidade, um equipamento com alta eficiência. A SMA está preparada para poder atender aqui no Brasil, para prover uma solução completa. Então, maravilha. Então eu vou agradecer aqui meus amigos. Henrique, quer deixar uma última palavra? Eu vou só complementar que assim, o valor da SMA está na vida útil completa do equipamento, né? Então, para o investidor olhar a vida útil completa e tudo que aquele equipamento é capaz de prover num projeto de armazenamento. Ou seja, às vezes a gente pode olhar e o investidor ele não pode estar preparado para olhar os detalhes, né? Às vezes pode passar alguma coisa que seja extremamente fundamental daqui aos próximos passos. E pensando num horizonte até maior que 10 anos. Maior do que ele, 10 anos. Não, mas é o que você falou aí, 15, 18. Exato. Legal. Tudo que vai vir, né, que ainda não está previsto. Maravilha, muito obrigado pela visita aqui em Atibaia. Agora a gente vai dar uma volta aqui na cidade, tomamos um cafezinho aqui e vamos continuar aqui no Energy Channel trazendo mais novidades aqui. Valeu, pessoal. Valeu, muito obrigado Ricardo, pela oportunidade. Obrigado, Henrique. Obrigado, Ricardo.